Sejam muito bem-vindos ao projeto Na Sombra do IP. Esse projeto visa evidenciar os talentos do nosso município. Hoje, nós vamos conhecer um homem que é multitalentos. Vai desde a área mais bruta, mais rústica, que é a ferradura dos animais, até a parte mais sensível do ser humano, que é a comunicação humana. Nós vamos conversar hoje com Wilton Conte. Sou Wilton Conte, sou natural aqui do município de IP. Nasci em 1969 e comecei muito cedo a me interessar sobre a arte gráfica, os desenhos. Desde criança sempre fui muito ligado aos gibis, tinha alguma coleção. Fato esse até que na época desagradava a mãe, desagradava as pessoas. Na verdade, a pessoa que lê gibis, ela desenvolve um processo criativo e faz despertar a questão de prestar atenção nos traços, no início, meio e fim de uma história e principalmente no poder de síntese. Transmitir uma mensagem, se possível, sem nenhuma palavra, né? Transmitir uma mensagem importante, se for o objetivo também transmitir humor, mas normalmente as charges são feitas para pensar e não para rir, como a gente vai ver no desenrolar dessa entrevista. Então, como eu estava falando, com 5 anos de idade, apenas 5 anos de idade, eu ingressei na escola. Na época era permitido, né? Durante o período escolar aqui em IP, a escola pública, sempre gostava de rabiscar, de fazer desenhos. Tive a oportunidade na escola de trabalhar, vamos dizer assim, participar de um jornal editado na escola, e a minha parte justamente a professora designou para fazer as ilustrações. Então, a professora Rosa Secato, o jornal Realce, e isso fica marcado na memória da criança. Na época do primário, ou um pouquinho mais adiante, as mesas ainda não eram de fórmica, as mesas da escola. E é preciso que a gente seja franco, as mesas eram completamente rabiscadas e cheias de desenho. Só que nem todos sabiam fazer desenhos, mas queriam personalizar a sua classe, personalizar a sua mesa. Afinal de contas, todos sentavam todos os dias no mesmo lugar e queriam deixar registrado seu gosto. Agora, pensando bem, gostariam de personalizar a sua mesa, a sua classe. Mas compreendam, era uma riscaiada enorme a mesa dos colegas, e a minha também, por sinal, né? Só que agora eu lembrei que eu era convidado pelos colegas a fazer desenhos na classe deles, né? Veja se isso tem cabimento, né? Eu era convidado a personalizar, fazendo o distintivo do Internacional, fazendo um jogador de futebol, para que eles se identificassem. Então, isso foi o pontapé inicial da questão do desenho na minha vida, né? É importante ressaltar que eu não acredito que as pessoas tenham 100% um dom. As pessoas até podem ter um lado do cérebro mais desenvolvido para a parte de artes, de humanas, ou desenvolvido para o lado das exatas, desenvolvido para o lado da matemática. Isso eu acredito, que a pessoa já nasça com uma tendência. Porém, nada substitui o empenho, a dedicação e o treinamento. Então, eu cheguei num estágio hoje, né, que quando eu faço esse trabalho voluntário, sempre foi voluntário, eu tenho uma autocobrança muito grande se o meu desempenho naquela arte, naquela obra, chegou num determinado patamar que eu me autocensuro, né? Isso foi de acordo com o passar dos anos, com o treinamento, de que tenha sempre uma qualidade satisfatória quando for publicar. A mesma coisa acontece com as fotografias, que o pessoal gosta tanto na internet. Eu não coloco todas as fotografias que eu tiro. Certamente há muitas fotografias ruins, só que as ruins não vão para a rede social, só vão as excelentes, na minha opinião, as boas, que possam impressionar alguém. Também lembro agora que ilustrei um calendário na nossa sala de aula em época de Olimpíadas. Cada mês do ano era um esporte e a gente fez um calendário na sala de aula e eu era o encarregado de fazer as ilustrações do calendário.
Eu ganhei de presente uma coleção, Aprender a Desenhar, 4 volumes. Eles não estão mais comigo, é uma pena. Foram doados para a biblioteca pública, mas eram 4 livros Aprender a Desenhar, que eu ganhei do meu tio Manuel Conte, quando ele visualizou que eu tinha jeito para isso. Então foi aí que eu desenvolvi um pouco mais a figura humana, que a questão de desenhar a pessoa é essencial, né, para quem gosta do desenho. Eu terminei o 2º grau aqui em IP com 16 anos. Como eu faço aniversário em janeiro, já completei logo 17 e fui morar em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre eu fiz cursinho pré-vestibular e acabei entrando em 88 na PUC, no curso de jornalismo, onde estudei lá por 4 anos. Na PUC também se repetia a questão da escola estadual, né? Nós tínhamos o jornal interno, estágio de confeccionar jornal impresso, coisa assim, e quem era o ilustrador da turma? Sempre eu, né? Os alunos que tinham dificuldade de fazer fotografias para ilustrar a matéria, eles me convidavam a fazer uma ilustração da matéria e por aí também fui treinando e me habilitando na questão do desenho. Foi tão forte essa questão do desenho que chegou a hora do terrível TCC, né? Que no curso de jornalismo se chama monografia. E aqui está a minha monografia da PUC, onde o assunto foi a caricatura, né? Talvez foi uma das primeiras monografias ou trabalho de conclusão ilustrados, né? Onde eu tive a oportunidade, com a orientação de um chargista do Correio do Povo, que também era professor, meu professor, na faculdade da PUC, a FAMECOS, Faculdade dos Meios de Comunicação, onde naquela época eu me formei com 21 anos e ainda não tinha muita noção como é que funcionava uma universidade. Na verdade, hoje a gente sabe que as universidades elas têm uma linha ideológica e eu fui orientado a fazer a monografia desvendando a linha ideológica dos principais chargistas do Rio Grande do Sul. Se eles eram de esquerda ou se eles eram de direita. O nome técnico disso é progressista ou conservador. A pessoa conservadora, no caso, é uma pessoa de direita e a pessoa progressista é uma pessoa de esquerda. E eu tive muita dificuldade no meu trabalho de conclusão porque eu não tinha essa noção ainda do que era ser de esquerda e de direita. Mas afinal saiu esse trabalho de conclusão de curso justamente com a charge, a caricatura, como ferramenta principal. Foi um desafio muito grande da minha vida e eu tenho guardado aqui como um troféu. Assim que eu terminei a faculdade, eu quis muito voltar para IP e abrir um caminho jornalístico aqui em IP, fazer uma carreira paralela à minha profissão principal, que na época era bancário, até como forma de equilíbrio. Eu sempre tive um lado das humanas mais desenvolvido que o lado das exatas. E eu precisava de um equilíbrio, até como remédio. E daí eu trabalhei de forma voluntária por alguns anos com o Rogério Marcon, no jornal Prisma, onde eu fazia charge, fazia texto, fazia história em quadrinhos, né? Fazia crônicas, fazia artigos e fazia editorial. Chegou ao ponto que eu fazia tanta coisa espalhada pelo jornal que eu resolvi juntar tudo na última página. E a última página se chamava Conte para Todo Mundo. Eu acho que 90% desse material eu ainda tenho guardado, né? As charges que acompanharam do ano 91 a 94, que acompanhou a história do município, as eleições que aconteceram, as conquistas do povo ipiense. Também no jornal Prisma nasceu a vontade de fazer histórias em quadrinhos. E foi criado um personagem chamado Tchó. O Tchó é um representante do interior, né? E o Tchó está aqui, todas as histórias do Tchó que animaram, divertiram os ipienses por um determinado período da história do IP. Enquanto a charge era
uma mistura de material para pensar e para rir, o Tchó tinha a intenção apenas de tirar o riso das pessoas. Tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho para o IOT, onde na época que ele veio lançar o Gibson do Radit, ele conheceu o Tchó, né? Vamos dizer assim, conheceu o primo Tchó e fez uma dedicatória no Gibson do Radit. Também eu tive a sorte de fazer a história de IP em quadrinhos. A história de IP original em quadrinhos está aqui. Esta foi a impressão original da história do município em quadrinhos. Agora, mais recentemente, eu tenho voltado a desenhar, criando algumas histórias do meu período agora de aposentadoria, onde eu deixei a vida de bancário e comecei uma vida de aprendiz de produtor rural, né? E no meio rural eu tenho tido a oportunidade de ter vários momentos de criatividade, de desenvolver, né, o meio criativo. E aí eu faço pequenas histórias, sempre desenhando primeiro em tamanho maior e depois eu fotografo no celular e transformo do meu jeito, né, um jeito bem simples, simplório, em histórias em quadrinhos para o pessoal se divertir e conhecer um pouco desse foco que é o meio rural. O processo criativo em si, ele exige um pouco da pessoa, porque nasce com uma ideia, dessa ideia você começa a fazer associações com outras coisas, e quando você associa uma coisa com outra é que transforma isso em humor ou transforma isso em pensamento, em crítica. Cartoon é uma ilustração que permanece valendo aquela mesma ilustração por vários anos, ela é perene. Por exemplo, se você fizer um cartoon sobre o aquecimento ambiental, você pode colocar ela hoje, você pode colocar ela daqui 5 anos, daqui 10 anos para o público, ela vai ter o mesmo peso. Já a charge, ela é diária, ela trata do assunto do dia. Isso requer no processo criativo muito esforço. O segredo do chargista não é fazer um desenho satisfatório, é ter fôlego. Mais recentemente também tive a sorte de ser convidado para ilustrar o FestIP, Expo IP, onde foi criada uma cartilha sobre o desfile cênico, né? Cada pelotão do desfile cênico tinha um tema e eu fui encarregado de ilustrar cada pelotão para distribuir isso para a comunidade. E sempre trabalhei de forma voluntária no município, nunca fui remunerado por esse trabalho e serve como uma compensação às minhas outras atividades. Então a primeira coisa que eu faço assim no processo criativo é imaginar a cena completa e fazer os primeiros rabiscos. E daí eu faço um esboço de como eu imagino essa pessoa, logo em seguida eu vou fazer mais detalhes, né? Então aqui está mais ou menos o trabalho pronto, como eu estava explicando, né, uma charge, ou no caso aqui seria até um cartoon. Esse cartoon vale para hoje, vale para amanhã, vale para depois da manhã. Ele tem a questão ambiental quando grande destaque, né? Uma pessoa que está com uma cara de que foi vítima, mas ele não se deu conta de que ele é o autor do processo, né? Ele está sendo resgatado com a motosserra e ele desmatou ao redor do rio e está sendo salvo, mas não está entendendo o porquê que está sendo salvo. Então, a gente imagina que as pessoas entendam isso e esse é o objetivo da charge, né? Ter empatia, exercitar a empatia para que a pessoa imagine que 90% das pessoas vão entender o que se está comunicando. Mas sempre dizendo que se você não tem condições de viver da tua arte, faça bem feito aquilo que você está fazendo profissionalmente, seja qualquer que for o seu serviço, porque o grande troféu, o grande mérito é colocar comida na mesa, é sustentar a sua família. E utilize as brechas, né, para fazer o complemento da sua vida.